Hoje a gente vai tentar reproduzir a maquiagem da Camila Dalco que a gente tem em casa, então vamos lá? Eu peguei algumas referências no próprio Instagram da Camila Dalco e eu percebo que ela tem um olho muito marcado e muito blush. Uma coisa que eu amo muito, é muito blush mesmo. O primeiro produto que a gente vai estar utilizando é um corretivo um pouquinho mais escuro. Como não tem um corretivo mais escuro, eu vou estar utilizando essa base, que ela usa um corretivo um pouco mais claro e um pouco mais escuro. Então eu vou estar começando a... Eu vou olhar pra cá por conta do espelho. Eu vou começar a esconder todas essas linhas de expressões que eu tenho no meu rosto. Ai, gente, eu tô... Eu vou assim, gente, no olho, entendeu? Eu vou tentando criar a maquiagem de acordo com o que eu tô vendo aqui na imagem. Passar bastante corretivo, vou passar bastante base. E a gente vai espalhar tudo isso aqui em cima também, porque ela usa uma sombra muito escura e eu vou tentar reproduzir ela. Eu vou estar passando um pouco de base nessa região aqui em cima da boca, porque eu tenho alguns pelos faciais, então pra tentar esconder um pouco. E eu percebo que ela tem um contorno aqui um pouco mais claro aqui embaixo de corretivo. Então eu vou utilizar um corretivo mais claro tanto aqui como aqui embaixo, que eu percebo que são os dois pontos de luz principais do rosto dela. Agora a gente vai pro que dá o charme na maquiagem da Camila Dalco, que é o blush e contorno e bronzer. Mas primeiro a gente vai passar o bronzer. Eu vou estar utilizando esse bronzer aqui da Shiglam. A cor dele é o Nut Pie, tá? Eu vou estar dando a bronzeada um pouco na região da minha testa. Eu vou estar escondendo, né, algumas calvícies, porque eu tenho muito. Infelizmente isso eu não me safei, né? Então a gente vai estar passando bastante bronzer nessa região da testa. Nessa região aqui de baixo, como ela ilumina mais, então eu vou estar passando um bronzer só um pouquinho aqui embaixo. E apenas. E no nariz também, que não pode faltar. Eu vou passar antes do contorno dessa vez. Uma coisa que eu quase não faço, gente, é passar o bronzer antes do contorno. E um pouquinho aqui em cima, que é o que eu amo demais. Agora a gente vai pro blush. Pro blush eu vou estar utilizando esse blush em Chic da Shiglam. E a numeração dele é a Plum Wine. Eu vou estar utilizando esse pincel um pouquinho mais fofo. Como esse blush ele tem uma pigmentação muito boa na pele, eu passo ele primeiro no pincel, que eu acho que fixa mais na pele. E o blush da Camila Dalco, ele é um pouco mais corado, ele é um pouquinho mais bronzer. Só que eu não tenho um blush tão corada assim como o dela, entendeu? Um blush mais salmão. Então eu vou estar utilizando e adaptando aqui com os produtos que eu tenho. Ela passa bastante blush, tanto nessa região daqui. Eu amo ele porque ele dá esse glow muito bonito na pele. Que ele tem micropartículas de brilho. Vou passar no nariz também. Gente, eu acho que tá até um pouquinho blush. Vamos passar um pouquinho mais de blush? Eu acho que não tá tão blushudo assim, gente. E a Camila Dalco, ela ama um blush. Agora sim, eu acho que tá uma pigmentação bem legal pro blush. A gente vai passar o blush também no nariz. É perceptível que o nariz da Camila Dalco, ele é bem fino, bem diferente do meu. Então, eu vou tentar utilizar um contorno pra tentar disfarçar um pouco o meu nariz, sabe, de pedreiro. Então, ela passa um blushzinho aqui embaixo também. Certo, agora eu vou passar o contorno. Eu vou estar utilizando esse daqui da Shiglam, que a numeração dele
a cor dele é terracota. Gente, eu fiz as unhas, só que eu não limpei. Então, os cantinhos dela tá um pouquinho sujos, então a gente vai ignorar isso, tá? O intuito é maquiagem, não é minha unha. A gente vai passar esse daqui. Eu vou passar na testa, no nariz, aqui do lado e um pouquinho no olho. Eu vou passar um pouquinho aqui embaixo também. E agora a gente vai esfumar tudo isso com um pincel. Eu vou estar utilizando o mesmo pincel do bronzer. Pra região do nariz eu vou estar utilizando um pincel um pouco mais fino. Eu vou utilizar o mesmo que eu utilizei no bronzer. Certo, agora a gente vai vir para um corretivo. Eu vou utilizar esse corretivo aqui meu, que ele tem uma cobertura assim muito boa. E eu vou estar utilizando ele nessa região aqui. Ela também usa um pouquinho aqui e aqui em cima. Então eu vou passar bastante corretivo, porque ela usa muito corretivo. Isso é muito perceptível, principalmente nessa região aqui, pra iluminar. Só que como eu não tenho um corretivo um pouquinho mais claro, eu vou estar adaptando com o que eu tenho. Passar aqui também. Essa região daqui, gente, é quase... Meu corretivo, inclusive, já tá acabando. Essa região aqui é quase de lei passar corretivo. Eu vou passar aqui também, pra ajudar a iluminar mais o rosto, afinar um pouco mais também. E passar até um pouquinho mais aqui em cima. E é isso, eu vou passar só mais um pouquinho aqui, porque eu acho que tá pouco. Tá pouquinho, gente, um pouquinho corretivo. Agora eu vou esperar um pouco, eu vou esperar uns 2 minutinhos até esse corretivo secar. Mas eu vou vir espalhando tanto esse daqui de baixo, como da testa logo. Eu vou estar utilizando esse pincel, que ele é um pincel chanfrado, eu não sei como é que se chama. Só que ele é um pincel assim, tipo língua de gato, sabe? Pra vir, eu vou começar... Eu comecei errado, calma. Eu vou começar, gente, com a linha, que ela tem uma linha que puxa daqui de cima, gente. Mas aqui de cima, gente... Meu Deus. A gente vai ter que repassar um pouco mais o meu corretivo. Agora eu vou fazer da mesma forma, desse lado daqui. Gente, eu gostei. Eu acho que deu até uma diminuída mais no meu rosto, porque eu acho meu rosto um pouco muito grande, um pouco muito grosseiro. E agora eu vou espalhar aqui debaixo do olho e daqui. Eu vou começar primeiro daqui, que eu vou só bater mesmo, não vou tirar do lugar o corretivo. Só ajudar a firmar mais na pele mesmo. Inclusive, a cor dele aqui pra cá é totalmente diferente, eu acho incrível, gente. Aqui é mais branco e aqui é mais amarelado. Ela não usa aquela reta que tem aqui, ela simplesmente só espalha o corretivo. Nessa região daqui a gente vai fazer a mesma coisa. Certo, eu acho que a gente deu alguma coisa. Agora a gente vai começar a selar tudo isso, que a gente tem que selar pra vir com outra camada de produto, pra assim ver o resultado fluindo. Pra começar a selar a pele, eu vou utilizar esse Soft Finish da Ruby Rose, que ele é da linha Skins, Silk Skins. Eu gosto muito dele, ele tem uma texturinha assim, bem de talco mesmo. Deixa o rosto bem fofinho. Eu vou começar a selar primeiro essa região aqui do olho, pra ela não chegar a abrir, gente. Agora eu vou fazer o meu truque, que é o que, gente? Eu vou deixar bastante pó nessa região do olho, então eu vou pegar com um pincel um pouquinho mais fino, pincel do corretivo, e eu vou só arrastar o pó
Pra ficar uma parte um pouquinho mais clara, um pouquinho mais branca. Ok, eu fiz essa região um pouquinho mais branca. Eu vou fazer essa região aqui também, um pouquinho mais clara, vamos falar assim. Eu vou começar a selar primeiro com esse. Pra agora eu vim com o pó. Deixa eu selar um pouquinho mais. E passando bastante pó. Gente, eu arrasto o pincel porque o pó ele sai. É só pegar com o pincel depois, assim, eu bater no pincel e ir pegando o produto. Aqui embaixo também. Ok. Na testa também. A gente vai fazer a mesma coisa na testa. Deixa eu selar primeiro. E depois que a gente vir com os próximos produtos, coloquei, dei uma selada na pele. Agora a gente vai vir selando com os próximos produtos. Pro blush da Camila Doll, que é um blush assim, que eu acho lindo, eu vou estar utilizando um produto que é... Ai, gente, ele tá quebrado. Esse Duda da Pop, porque ele tem essa parte mais bronzeadora. E é um blush, gente, assim, que nem é blush, é contorno. Só que eu uso como blush. E tem a cor ideal, gente, pra dar pra esse que a Camila Doll usa. Olha pra isso. Vê se não dá, assim, o charme logo dela, gente. Nossa, eu amo demais. Já vai vir até aqui embaixo com ele. E já passar bastante produto mesmo. E já vai vir aqui, ó. Ela passa bastante blush aqui em cima. E a gente vai vir aqui agora desse lado da mesma forma. Agora a gente vai vir pro nariz, que eu vou também tá passando bastante blush no nariz, só que ela passa apenas na parte de cima, nessa parte aqui de cima. Eu vou fazer isso aqui com um pincel, que aí vai ficar só nessa parte do meio concentrada. Passar até um pouquinho mais de blush. Amo blush, gente. Um blush nunca é demais. Acho que a Camila Doll até entende isso. Vou dar uma limpada na boca, gente, porque tá um pouquinho estranho. Essa boca parecendo, sei lá, parecendo que eu não tenho boca. Então eu vou limpar um pouquinho. Tá um pouco estranho, na verdade tá muito estranho. Ok, a gente limpou a boca. Agora a gente vai vir com um contorno, mais blush, porque blush tá pouco, e iluminador. E a gente vai vir fazendo os olhos. Como blush, a gente vai estar utilizando esse da Shiglan, que, gente, é o Seduction da Shiglan, e ele tá acabando. Ele tá acabando, ele quebrou, ele caiu no chão, mas ele é o meu blush, gente, favorito da vida. Inclusive, eu tenho que ter um jeito de abrir ele. O meu bebezinho quebrou. Eu vou pegar principalmente essa parte do espelho. Vou pegar um pouquinho aqui também. E ele é o blush, gente. Meu Deus, olha pra isso. Já deu uma diferença gigantesca. Passar bastante aqui também. No narizinho. E na testa, que não pode faltar. Ok, a gente passou o blush. E a gente faltou no queixo. No queixinho, que não pode faltar também. Ok, passamos o blush. Agora a gente vai vir com o bronzer. Como não tem o bronzer, a gente vai fazer uma mistura. Então eu peguei o blush da Pop, que eu mostrei pra vocês. Um pouquinho do meu pó compacto. E a gente vai misturar tudo aqui na tampinha do meu contorno. Que aí vai ficar uma cor um pouquinho mais clara. Deixa eu testar. Perfeito. Um pouco mais claro. E vai dar pra gente fazer isso aqui, ó. O bronzer perfeito. Sem deixar muito escuro, porque esse contorno, ele é um contorno que tende a ser um pouco mais escuro, principalmente para meu tom de pele. Aqui em cima a gente vai fazer a mesma coisa. Agora já vim no nariz, fazendo isso aqui. E debaixo dos olhos. Pegar um pouquinho mais de produto. Mistura e aplica. Eu vou passar até um hidratante na boca logo, gente. Eu vou passar isso aqui da Shiglan,
que ele é de abacate, de avocado, que é ótimo. Agora a gente vai vir pro olho, que é o que eu mais tenho medo, porque eu não tenho sombra preta. Eu acho que vocês já sabem, a sombra mais escura que eu tenho é uma sombra assim, que não chega nem a ser preto. Então eu vou estar utilizando ela com outros itens aqui. Vou passar com essa sombra um pouco mais cinza, esse preto mais cinza. Gente, ela usa uma sombra bem marcada com um delineador, com um gatinho, mas eu não tenho delineador, então a gente vai ficar devendo no gatinho. Agora a gente vai vir com um tom mais escuro que eu tenho no marrom, que é esse daqui, fora o meu contorno, gente. A gente vai vir aqui e vai puxar assim pra cima só um pouquinho, não vai ficar tão puxado. Eu vou até espalhar mais aqui, passar mais pra cá pra cima pra dar esse glow. Agora, com um pincel menor, a gente vai vir debaixo do olho. Debaixo do olho, gente. Ela passa bem nesse canto todo do olho. Então, a gente vai contornar toda essa parte de baixo do olho com essa sombra um pouquinho mais escura. E eu vou puxar um pouquinho pra cá pra cima também. Dessa forma aqui, como se fosse um quase gatinho. Quase mesmo. Que a gente não vai se aventurar a fazer um gatinho hoje. Pegar uma sombra um pouco mais escura, eu tô usando meu contorno. Ok, eu acho que não tá o melhor gatinho do mundo, mas pelo menos tá alguma coisa. Agora a gente vai finalizar com o delineador, iluminador, bruma e boca. Só pela boca, eu vou utilizar esse stick contorno com a lápis de boca, que eu amo. Ela usa um batom coral. Eu não tenho batom coral. Então eu vou estar usando um blush que eu tenho aqui, batom coral. Não tenho batom coral, mas eu tenho um blush que ele é quase encaradinho. Tô colocando ele aqui no meio. Gente, não acho que ficou bom. Calma, não acho que ficou bom. Não ficou bom. A gente vai finalizar com um gloss mesmo. Lash Gloss. Esse é a cor mais roxa. Eu amo esse gloss, gente. Ele tem coco, óleo de coco. Muito gloss, eu gosto bastante gloss. Que vai dar o ar de a boca ser um pouco maior. Agora eu vou passar a máscara de cílios. Eu tive que dar uma pausa, então eu passei lápis de olho preto em gel, máscara de cílios e um pouco de iluminador. E eu finalizei um pouco com uma bruma de cabelo, que eu amo pra fixar maquiagem. E a gente vai finalizar mais ainda com mais iluminador. Porque a gente vai iluminador. Ok, esse é o iluminador certo. A gente vai aplicar mais iluminador nessa pele, porque eu acho que tá com pouco iluminador. Eu acho, gente, pra deixar esse glow maravilhoso. Eu amo muito iluminador. Aqui também, aqui no queixo. Pra finalizar, eu só vou pentear minha sobrancelha só um pouquinho com uma escovinha de dente. Finalizada a maquiagem inspirada na Camila Doll. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é uma inspiração, não é a maquiagem original. Adaptei com o que eu tinha aqui em casa. E eu deixei de fazer umas coisas como o delineado, as sardas, porque eu não gosto de fazer sarda, eu não miro na sarda, sabe? Porque eu tenho medo de errar. E delineado, porque eu nunca sei fazer delineado do jeito certo, dos dois lados. E se tiver alguma coisa que vocês trocariam, sempre é bom e bem-vindo nos comentários. E é isso, eu quero agradecer a todos por terem assistido até aqui. Um beijo e tchau, tchau!